já está fugindo aí um pouquinho de alguns conceitos que a gente estava trabalhando, porque a gente vai inovar. A gente vai contemplar hoje um pouquinho da geometria plana e, amores, o título autoexplicativo. O que são quadriláteros? Está no nome. Quadriláteros faz alusão claramente a 4, ou seja, são figuras aí, você vai ver que tem alguns padrões importantes, são todas as figuras com 4 ladinhos que são pertinentes para nós. Notáveis porque existem alguns representantes que são primordiais. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que, antes de dar início, entender. São 4, 5 figurinhas importantes e todas elas conversam com propriedades gerais de todas. Primeiro comentário, o número de lados, conforme o próprio nome sugere, o número de lados das figuras será igual a 4, e o fato desse número de lados ser igual a 4 me traz uma consequência importante para cá. Ó. A soma dos ângulos internos vai ser 360 graus. E depois a gente justifica o porquê desse valor, certo? Vai. O primeiro representante que a gente vai contemplar na aula de hoje é trapézio. Vamos para a questãozinha para você entender como é que isso é cobrado. Olha só. Questão 12. Em um trapézio retângulo, e aí, o que é isso? O menor ângulo mede 35 graus. O maior ângulo desse polígono mede... Volta para mim. Então, olha só. O primeiro representante que a gente vai contemplar é o trapézio. Primeira coisa que você tem que entender. Não existe só um tipo de trapézio. Perdão. Você vai ver que existem 3. Você vai ter o trapézio isósceles. Amores, essa palavra ela aparece em outros contextos. Isósceles, porque olha só a característica dele como é importante. Você vai ter isso aqui, 2 bases, e esses lados aqui, ó, eles são iguais. Você vai ter o trapézio também escaleno. Opa, outra terminologia que também é utilizada no contexto lá de triângulos. Você lembra disso, tenho certeza. O escaleno é porque esse trapézio ele vai ser completamente diferente. E por fim, você vai ter um cara que é primordial para nós, que é o retângulo. Que adivinha, você também vê no contexto de triângulos e aqui está a importância. Ele é um trapézio retângulo porque ele tem um ângulo reto. Para ser mais preciso, ele tem 2. Olha o desenho desse cara. Ele vai ser alguma coisa assim. Então, olha só os ângulos aparecendo. Então, galera, vamos lá. Vamos trabalhar então com essa questão 12 de fato. Ele já falou no enunciado que esse trapézio que você está trabalhando na questão é um trapézio dito retângulo. Mas, Gabriel, não tem nenhum desenho, e aí, como é que eu vou me balizar? Você vai ver que isso vai ser pouco importante. Ah, mas eu não sei o tamanho dos lados. Não importa, mas você sabe ângulo. E a questão está toda dedicada a ângulo. Então, vamos lá. Amores, se é um trapézio retângulo, vamos fazer um esboço rápido. Vamos trabalhar com isso aqui, ó. O que você tem que entender? Por ser um trapézio retângulo, esse ângulo você conhece, esse aqui também. Volta para mim, para o enunciado. Ele fala, olha só, em um trapézio retângulo, o menor ângulo mede 35 graus. Corta de novo aqui para o quadro e vamos trabalhar. Perceba que você tem apenas 2 ângulos que você não conhece. Você tem esse aqui, esmagadinho, e você vai ter esse outro aqui, ó. Se você for observar, o menor ângulo, ele falou para mim que vale 35, vai ser esse cara. Gente, vamos chamar esse de x. Questãozinha tranquilaça, porque olha só, se eu somar todos esses ângulos, veja que eu não vou retomar exatamente essa propriedade. A soma dos ângulos internos tem que ser 360. Vamos construir isso. Ah, lembrar, né? Essa simbologia é a simbologia clássica de ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, olha só, construindo aqui a nossa equaçãozinha, seria 90 mais 90, que são esses 2 ângulos, mais x mais 35 é igual a 360. Meus amores, vamos organizar nossa equação. Esse aqui vai ficar 180 mais x mais 35 igual a 360. Eu estou interessado no meu x, concordam? Então o seu x vai ficar 360 menos 180, 180 menos 35. Por isso que seu x aqui, amores, vai dar quanto? Vai, faça aí, me ajuda. Vai ficar 180 menos 35, isso aqui vai dar 145. Vamos ver se tem essa opção? Corta para lá. Letra C, se você for observar, é exatamente o que a gente contempla e é o gabarito dessa questão. Vamos deixar anotado aqui para vocês. Item, opção C. Galerinha, viu como é simples? Entenda, na geometria você tem muito conceitozinho que se resume a uma palavra. Então aqui qual foi a palavra-chave para a gente resolver a questão? Isso. Combinado? Vamos lá.
Será que é só trapézio que a gente trabalha? Vamos para outra questão para ver onde a gente vai entrar. Então, olha, para dificultar o trabalho de falsificadores, foi lançada uma nova família de cédulas do real, com tamanho variável. Quanto maior o valor, maior a nota. A gente acompanhou isso, né, recentemente. O dinheiro novo terá vários elementos de segurança. A estreia será entre abril e maio, quando começam a circular as notas de 50 e 100 reais. As cédulas atuais têm 14 centímetros de comprimento e 6,5 centímetros de largura. A maior cédula será a de 100 reais, com 1,6 centímetros a mais no comprimento e 0,5 centímetros maior na largura. Ele pede para você definir quais são as dimensões novas dessa nota de 100 reais. Então, olha só, primeira coisa, volta para mim. A gente está falando de cédula, a gente está falando de dinheiro. Se você buscar seus conhecimentos gerais, qual é a figura que a gente vai trabalhar agora? Naturalmente vai ser o nosso retângulo. Então, olha só, vamos apagar aqui que a gente vai falar agora do outro representante. Vamos apagar isso, porque já basta para a gente trabalhar com essa questãozinha. Amores, retângulo. Quando eu falo dessa figura, primeiro, você tem que entender que ele está contemplado nesse grupo, não é mesmo? Afinal de contas, olha só, quadriláteros também. Então vamos trabalhar rapidamente com, primeiro, conceito. O que vem a ser um retângulo? Quais são as propriedades? Quais são as características? O que torna ele marcante? Por que ele é notável e por aí vai. Então, olha, próxima questãozinha, tirada lá do nosso material, vai ser a questão 4. Se a gente for entender, se a gente for retomar a ideia, ele está trabalhando com dinheiros. Ou seja, está aqui o seu retângulo. Ele falou lá no enunciado que esse cara tem 14 centímetros aqui de comprimento e 6,5 centímetros de largura. O que vai acontecer com essa nota? O que vai acontecer com essa cédula? Ela vai ter um processo de ampliação, exatamente para também viabilizar a questão de segurança. Mas antes de finalizar essa questão, repito a pergunta. O que esse cara tem de importante? Primeira coisa, entenda, propriedades gerais também se aplicam a ele. Então, se a gente fosse brincar com ângulo, daria certo. Número de lados, mais óbvio ainda. Amores, e o que torna o retângulo, olha o nomezinho, retângulo, ele faz alusão a esses ângulos aqui, ó. Diferente do trapézio, que você não consegue precisar ao certo seus ângulos, aqui você já tem uma situação mais clara, que é todos os ângulos internos desse cara são retos, são 90 graus. O que reforça isso aqui, ó. Afinal de contas, faça essa conta. Se você mandar aqui um 4 vezes 90, você vai retomar o valor obtido aqui anteriormente. Mas essa questão é mais simples da vida. Porque o que ele fala aqui? Ele fala para mim que o cara vai submeter uma ampliação dessa nota. E olha lá no enunciado, corta de novo. Ele fala o que para nós? Ele fala que vai ter 1,6 centímetros a mais no comprimento e 0,5 na largura. Então, esse 14, ele vai somar 1,6 e aqui ele vai somar 0,5. Portanto, a minha nova cédula ela vai ter qual característica? Ela vai ter essa medida como 15,6 centímetros de comprimento e aqui vai ficar 7 centímetros. Vamos fazer aquela oração básica e ver se tem essa opção. Aí você vai olhar para a minha cara e rir. Olha que questão simples, olha que questão fácil. Só brincando com conhecimentos gerais, essa brincadeira do retângulo. Vamos para as opções? Volto para o exercício. Quais serão as dimensões da nova nota de 100 reais? 15,6 de comprimento, 6, não. Ele fala que é a mais na largura. Vamos ser preciso e objetivo. É a letra C, todos concordam com isso? Porque, volto aqui para o quadro, 15,6 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura. Então, essa questão tem como gabarito a letra C. E é aquela questão que você olha e acha ela bizonha. Mas será que é tudo tão simples assim? Vamos para a próxima, amores. 9. Antes de ir de fato para essa, porque essa tem outra proposta, vamos trabalhar aqui com esse retângulo só para finalizar uma coisinha. Amores, o retângulo, se você traçar a diagonal dele, essas diagonais dele sempre serão simétricas, tá? Essa diagonalzinha vai ser rigorosamente igual a essa. Combinado? Maravilha. Então, vem comigo, que agora a gente vai trabalhar com outros conceitos que são primordiais. Questão 9, e essa não vai ser tão trivial. A razão entre o perímetro e a área de um retângulo de lados A e B é 3. Primeiro questionamento. O que diabos, no contexto da matemática, representa razão?
a gente brinca com isso. Então, olha só, vamos anotar essa informação. Vem comigo. E essa questão, ela brinca com um pouquinho de tudo. Questão 9. Olha só o que ele fala para nós. Amores, ele manda que a razão entre área e comprimento é 3. E ele pede, nessas condições, não se assuste, mas olha o que ele manda aqui. Calcule os valores de a elevado a menos 1 mais b também elevado a menos 1. Amores, vem comigo, tem muito conceitozinho aqui que é importante. A começar pela notação de exponencial, a começar por razão, a ainda continuando na área e comprimento. Vamos lá, vamos aproveitar nosso desenho aqui de cima. A gente continua trabalhando com retângulo. Ele falou, ele nos deu o valor aí dos lados de fato. Se você for observar, ele fala para nós, os lados são A e B. Vamos fazer esse esboço aqui e aproveitar alguma coisa importante. Galera, tá aqui. Vou falar, aqui vai ser indiferente, ele não define quem é maior, quem é menor, até porque não vai fazer diferença alguma. Eu vou chamar esse cara de A e esse cara de B. Vamos lá, vamos matar primeiro. O que vem a ser razão? É a divisão, certo? Então, é a divisão entre área e comprimento. Aí você vai questionar, mas e aí, Gabriel? Quem é que vem primeiro, quem é que é numerador, quem é denominador? Entenda, na linguagem de razão, o primeiro elemento que você expõe funciona como numerador e o segundo como denominador. Então vem comigo. Quando ele fala que a razão entre área e comprimento, então a área ele falou primeiro, então vai estar em cima. E comprimento embaixo. Comprimento ou perímetro? Deixa eu voltar aqui. Entre a razão... Ah, entre o perímetro, olha só, já ia ficar trágico essa questão. É isso mesmo? A razão entre o perímetro, nossa, credo. Aqui, amores, só corrige isso aí pra mim, ó. Ele fala, na verdade, a razão entre perímetro e área. Show de bola? Deixa eu só voltar para o enunciado aqui para você ver que a gente não está fazendo cagada agora. A razão entre perímetro e área, certo? Volta aqui para o quadro. Então, a gente vai montar a razão entre... Perceba, voltando à nossa lógica, perímetro foi mencionado primeiro, está em cima. E depois ele falou sobre área. Meus amores, surge agora a outra pergunta. O que é perímetro? O que é área? Entenda. Eu estou falando de qual figura aqui? Estou falando de um retângulo. A sua área vai ser calculada como base vezes altura. Ou seja, vamos aproveitar o nosso desenho aqui. A área desse cara vai ser AB. Então, vá lá. Eu vou ter aqui A vezes B aqui embaixo, na área. E o que vem a ser perímetro? É a soma de todos os lados da minha figura. Então, pera. Se aqui é A, aqui desse lado também vai ser A. Se aqui é B, aqui também é B. Então, Gabriel, pera lá, o seu perímetro vai ser A mais A, costuma dar 2A, B mais B, costuma dar 2B. Ele fala que isso aqui tudo é 3. Pera lá, ele quer que você determine isso. E aí, o que a gente faz agora? Vou apagar essa partezinha de propriedades, porque essa questão, ela merece mais espaço e ela precisa também de mais espaço. Então, senhores, vamos aqui. Só me ajuda. A menos 1 e B a menos 1. Eu esqueci, como é que a gente lida com expoente negativo mesmo? Alguém se voluntaria a falar? O que a gente aplica? Qual é a propriedade lá de exponencial que a gente vai brincar aqui? Ih, não lembro. Então, eu te explico agora e continuo essa explicação daqui a pouquinho. Então, olha só. Ele quer que você determine A elevado a menos 1 mais B elevado a menos 1. Meus amores, toda vez que você trabalha com um expoente negativo, você vai desenvolver um instinto para agora. Inverte a base. Ou seja, vê se você concorda comigo. A elevado a menos 1, se a gente fosse tirar esse negativo aqui que ninguém merece, ficaria o inverso desse cara. O inverso de A sobre 1 é 1 sobre A. Mas aplica a mesma lógica para cá. O inverso desse cara vai ficar 1 sobre B. Está aqui seu objetivo então, determinar essa expressão. Aí você olha para mim e fala, e aí? O que eu faço agora? Como é que a gente brinca com isso? O que eu vou fazer? Vou usar essas informações. Me ajuda. Olha só.
A, B, pera lá, soma de fração com denominadores diferentes, a gente tem que aplicar a MMC. Aí você vai torcer o nariz para mim. Fala, ei, Gabriel, mas eu não conheço nem A nem B, como é que eu saio dessa? Olha só como é que é simples esse macete aqui para vocês. Quando você tem denominadores desconhecidos, o seu MMC vai ser o produto deles. Pera lá, então aqui você vai ficar com A vezes B. Opa, tá ganhando uma carinha que a gente quer. Vem comigo. Como é que eu faço MMC? Pega esse, divide por esse, multiplica por esse. AB dividido por A vai sumir o A. Então sobra B. B vezes 1, B. Mais AB dividido por B, quem é que vai sumir agora? Naturalmente vai ser o B. A vezes 1 vai ficar A. Aí você vai lá e fala, olha que maravilha. Porque antes não tinha nada a ver, começou a ter uma informação primordial. Agora me ajuda. Está exatamente igual? Se você for observar? Não. Então vamos aproveitar esse resultado aqui e formalizar uma outra propriedade de que é deixar em evidência. Vamos pegar aqui e repetir isso para vocês. Você tem lá do outro lado 2A mais 2B sobre AB. Vê se você concorda comigo. Eu tenho 2 dos dois ladinhos aqui. Então eu vou deixar em evidência. Vai ficar 2 vezes A mais B sobre AB. Eu sei, amores, que isso aqui é 3. Pensa. O que está sendo diferente daqui para cá? Não é exatamente esse 2? Pô, seria que está dando problema? Vou passar ele dividindo. Ou seja, olha que coisa linda, bela e plena. A mais B sobre AB vai ser igual a 3 meios. Cara, veja se não é exatamente o que você quer aqui em cima. Pera lá, 3 meios, nada mais aqui, 1,5. Ou seja, vamos ver se tem essa alternativa para nós. Você vai ver o seguinte, nessas condições, o valor da expressão a elevado a menos 1 mais b elevado a menos 1 é a alternativa C, 1,5. Então, amores, retoma aqui comigo para a gente revisar conceitos aqui para você não se perder mais nesse processo. Falou de razão, então, no conceito de matemática, é a mesma coisa que divisão. Qual é o padrão da linguagem? Numerador é o primeiro termo mencionado, denominador é o segundo. Fechou? Então vencemos essa etapa. Falou de perímetro, representa a soma de todos os lados. E nesse caso, se ele está falando de área, como eu estou no quesito trabalhando aqui com retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Fechou? É uma questãozinha que ela é fantástica, porque ela tem uma pegada meio teórica, então a gente consegue revisar vários conceitos importantes. E agora, para mim, uma questão que é brilhante. Vamos para a última questãozinha dessa aula. Meus amores, olha essa questão. Vem comigo. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular, de novo retângulo, então a gente está numa zona de conforto? Será? Continua. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada. Uma área quadrada. Bacana, a gente está falando de quadrado. A gente já vai voltar nesse cara. Tá. Uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho no qual AE é igual a AB sobre 5 é lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Vem pra cá. Terror e pânico. Por quê? Gabriel, cadê os números desse negócio? Tem porcentagem, tem só letrinha e segmento. Vem comigo. E ele ainda menciona retângulo para cá, quadrado para lá, aquela pergunta que é inevitável. Qual a diferença? O que torna o quadrado uma figura tão única, tão expressiva? Então vamos lá. Para essa questão, vamos finalizar primeiro, para mim, um dos quadriláteros mais memoráveis, que é exatamente o quadrado, e é um cara que traz uma série de propriedades importantes. Então olha só. Vem comigo. Tem muita informação, o que só reforça. Meus amores, começou uma questãozinha? Leia, anote todos os dados. O que ele quer? O que ele está determinando? Primeiro, se você anota todos os dados, você entende quais são as suas limitações, você entende quais informações você tem, e isso te ajuda muito a definir um norte mais claro para a questão, certo? Então promete para mim, você vai anotar todos os dados. Vamos ver então se você tem uma capacidade boa de leitura e absorção de enunciado.
Vamos lá, etapa por etapa, essa questão 1. Meus amores, vem comigo. Retomando aqui e agora anotando todos os dados. Vou deixar o desenho aqui para nós, só para ele não se perder. Olha só o tanto de informação que esse cara me dá. Ele define aqui um quadradinho, ele define, vamos pegar os lados aqui, ele fala A, E, ele fala B, C, D. Olha o que ele me dá como informação. Ele fala o seguinte, você pode construir o que você quiser, desde que 94% da área seja de preservação. Espera lá, vai, interpreta. Preservação. Se 94% tem que ser preservado, portanto, ele pode construir em qual área do seu terreno? Bem, o que sobra? 100 menos 94, o cara tem 6% do terreno dele para construir. Me ajuda aqui. Olha o que ele fala também. Ele me dá duas informações aí relacionando lados. Ele fala que AB é igual a BC sobre 2. E ele fala também que AE é igual a AB sobre 5. Meus amores, vamos começar a definir essa questãozinha e agilizar aqui. Gabriel, ele não me deu valor numérico, certo? Então, é a estratégia clichê. Se eu falasse, perceba, o AB não é o elo que conecta todo mundo, vou chamar esse cara de X. Vamos jogar para o meu desenho. Ele fala que AB vale X e BC, pera lá, AB é metade de BC, então BC é o dobro, vai ser 2x. Combinado? E aqui AE, pera lá, o AB a gente acabou de definir aqui como X. Então, o AE vai ser então X sobre 5. Meus amores, ele fala que esse cara é um quadrado. Se é um quadrado, entenda, o que torna o quadrado fora do comum de tão especial é uma característica dele, que é ser um polígono regular, que é ser um polígono que tem todos os seus lados iguais. Então, olha só, vamos trabalhar agora com essas porcentagens aqui importantes. Qual é a área total do terreno? Os meus 100% de área do terreno vai ser a área de todo o retângulo. Ou seja, puxando lá da última questão, a gente vai ter aqui 2x vezes x, vai ficar 2x ao quadrado. Me ajuda aqui. 2x quadrado. Eu posso construir 6% disso aqui. Espera lá, 6%, a gente já revisa porcentagem aqui. Amores, 6% vai ser 6 por 100, então 6 vezes 100, vezes esse cara aqui, ó, 2x quadrado. Ou seja, me ajuda aqui nesse processo. Dá para simplificar esse com esse, que fica 50. Dá para simplificar esse 2 com esse, e aqui fica 3, né? Fica 25. Ou seja, o cara pode construir até 3x quadrado sobre 25. Isso é que ele pode. Vamos ver quanto que ele construiu nessa situação? Amores, se é todos os lados iguais, entenda, a área de um quadrado vai ser L ao quadrado, que não deixa de ser base vezes altura. Só que ele tem todos os lados iguais, vai ficar L vezes L, L ao quadrado. Olha a área que ele já construiu então. Vai ficar x sobre 5 ao quadrado. Me ajuda. Aqui você vai aplicar a potência tanto ao numerador quanto ao denominador. Então vai ficar x ao quadrado sobre 25. Show? Ele construiu isso. Ele pode construir isso. Ou seja, pera. Vamos deixar bem em evidência. Ele pode construir 3 vezes x ao quadrado sobre 25. 3 vezes o que ele já construiu. Volto para as alternativas, vamos ver o que rola aqui. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele duplicasse a medida do lado. Não, vamos para a próxima. Triplicasse a medida do lado, triplicasse a área. Pera lá, volto para o quadro e vamos finalizar. Ele construiu isso, ele poderia construir 3 vezes isso, então sim. De fato, seria triplicar a área do quadrado, alternativa letra C. Amores,
Geometria plana é um tópico sempre presente. E vai, convenhamos. Estou te provando por A mais B que é simples, certo? Te espero para mais tarde, para a gente trabalhar com um pouquinho de função exponencial, formalizando inclusive aquela propriedade que a gente viu na questãozinha, o que só reforça, é cobrado ou não é. Um beijo, até breve. Tchau, tchau, pessoal.